Oi pessoal, aqui é o Eduardo Cruz, aqui no meu canal, em onde eu tento passar para vocês um pouco sobre as minhas opiniões do que está acontecendo no país. Hoje, segunda-feira, dia 5 de dezembro, o Brasil ganhou da Coreia do Sul, estou feliz, o Brasil inteiro, mas a gente num momento do país em que mais importante é a política do que o futebol. Então eu queria passar nesse vídeo para vocês um pouco das minhas impressões sobre essa semana e o porquê que a sociedade está hoje acampada na frente dos quartéis. Daqui a exatamente 7 dias, o Lula é muito provavelmente, homologado como o vencedor das eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas, diante de todos esses acontecimentos recentes, que são as maiores manifestações da história da humanidade, muitos afirmam isso, e com certeza já é maior do que a própria Primavera Árabe, que ficou muito famosa no mundo inteiro, eu queria relembrar a todos quais foram os motivos que fizeram os patriotas estarem na frente dos quartéis. Essa história começa em 2014, quando o Aécio Neves perde da Dilma Rousseff. O PSDB na época estranhou o resultado das eleições, o comportamento das urnas eletrônicas e formou uma comissão. Então, em 2014, ninguém reclamou que isso era um ato antidemocrático. Isso fazia, na época, parte do jogo, você contestar, querer melhorias no sistema. Por quê? Antes podia e agora não pode. Porque, muito bem disse o Brasil Paralelo, a gente vivia no passado no teatro das tesouras, onde se fingia que existia oposição, sendo que, na verdade, eram dois lados da mesma moeda. Estou falando de PT e PSDB, que governavam alternando o poder, porém o sistema comandando tudo. O sistema composto por poder executivo, legislativo, judiciário, mídia, universidades, poder econômico. Todos numa engenharia comandando o nosso país e o povo, obviamente, alijado desse processo. Eis que chegou um presidente como Bolsonaro, que, ao entrar no poder, rompe com essa situação, com todo o poder do sistema e sofreu durante 4 anos tudo isso. Mas, a partir de 2014, com que o PSDB criou essa comissão, e um ano depois, em 2015, foi votado no Congresso Nacional uma evolução das urnas para ter uma impressora acoplada à urna eletrônica, tudo num processo eletrônico, decisão no mesmo dia, mas você podendo ter um comprovante físico que ficaria numa outra urna de acrílico, você não leva com você esse comprovante do voto, mantendo o sigilo do seu voto, mas tendo essa possibilidade de a gente ver quais foram os resultados, não só dependendo de toda essa questão eletrônica que pode ser invadida por hackers, a gente sabe como que é. Engraçado que o próprio Lula ou mesmo o Barroso, eles mais recentemente eles falavam que seria um retrocesso essa proposta, sendo que não, o voto continuaria eletrônico. E em 2015 foi votado, porém a presidente Dilma do PT vetou. E como é possível, votou para o Congresso e o Senado aprovou com 90% dos votos, com votos dos petistas contrários a isso. Essa proposta foi aprovada e seria implementada em 2018. Mas no ano de 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a gente ter o voto impresso. Por incrível que pareça, um absurdo, uma interpretação constitucional sobre um fato administrativo. Lembrando que os ministros do STF, todos indicados pelo PT, aí eu já estou falando de uma presidente contra isso,
os senadores do PT contra isso e os ministros indicados do PT contra isso. Estranho, parece algo muito marcado já, né? Mas, pior ainda, do ponto de vista das pessoas, foi o que aconteceu depois. Em que, em 2020, o inquérito das fake news foi votado. E o ministro Marco Aurélio Mello, ele até comentou, estava se aposentando e disse que esse seria o inquérito do fim do mundo, porque você sabe como começa, mas não sabe como termina. E como que está o meio disso tudo? O ministro Alexandre de Moraes censurando pessoas, mandando invadir o telefone, pegar o telefone de empresários respeitados do país, desmonetizando influenciadores digitais e todos de direita. E o pior de tudo isso que a sociedade teve que ir levando tapas na cara institucionais foi em 2021 o STF, mais uma vez ele, libertando Lula. Lula que tinha sido condenado pela primeira instância, na segunda instância condenado de novo, aumentando a pena, na terceira instância condenado novamente por unanimidade, aumentando mais ainda a pena, e o Supremo disse que, como ele morava em São Bernardo do Campo, e o processo tinha sido iniciado em Curitiba, por causa de uma questão de endereço, ele foi julgado inocente, um absurdo, um tapa na cara da sociedade, e ele, ainda outro absurdo, foi ele ser considerado elegível, porque a gente tem a lei da ficha limpa, e ele foi condenado em 3 instâncias, mas liberaram ele para poder concorrer à eleição. Durante a eleição de 2022, diversas ações do presidente do Supremo Tribunal Eleitoral contra influenciadores, campanhas, não podia usar vídeos com o povo, o próprio radiolão que o Bolsonaro perdeu horas e horas que não foram veiculadas da campanha dele, principalmente no Nordeste. E para culminar nisso tudo, a eleição do Lula com uma curva da diferença dos votos muito igual, muito constante, não é igual que a gente vê numa bolsa de valores que ela gira de um lado para o outro, mas não, ela foi perene fazendo o X. Depois da eleição, as Forças Armadas disseram que fizeram um relatório dizendo que existiam 2 pontos muito importantes a ser falados. Primeiro, que não poderia ser afirmado que a urna pode ou não ser fraudada, a não ser que possa ver o código-fonte da urna. E pediu para que seja entregue de forma imediata o código-fonte, que não foi feito até agora. E o mais importante, que quando os votos da urna são encaminhados para contabilização no Supremo Tribunal Eleitoral, passa por um servidor que não se sabe onde fica. Se for um servidor externo nos Estados Unidos, por exemplo, existe um grande risco à segurança nacional. E quem alertou isso foi o setor de segurança cibernética. Hoje nós temos guerra cibernética no mundo. Então não é para a gente imaginar que seja uma coisa simples de ser resolvida. Após esse relatório das Forças Armadas, outros relatórios apareceram, como, por exemplo, auditores internacionais independentes que disseram ter percebido que na votação no Brasil, todos os votos em urnas anteriores a 2020 foram em grande maioria para o Lula. E as urnas mais modernas, em maioria para o Bolsonaro. Isso, estatisticamente, é impossível de acontecer. Porque nunca que um cidadão iria olhar a urna e falar, bom, essa urna parece mais antiga, eu vou votar no Lula. E essa urna parece mais moderna, eu vou votar no Bolsonaro. Estatisticamente, isso é impossível. E foi o que aconteceu. E por incrível que pareça, em seguida, um grupo contratado pelo partido do presidente constatou que
as urnas anteriores a 2020, essas mesmas que dão maioria absoluta para o Lula, nenhuma tem um RG próprio. Essas urnas, os logs de cada urna não existe, é um log único para todas as 150 mil urnas. Isso é um absurdo, é como se todos os moradores, todos os 150 mil moradores de uma cidade tivessem o mesmo RG, CPF. Já as urnas modernas, em que cada urna tinha o seu próprio log, o seu próprio documento pessoal da urna, a vitória era do Bolsonaro. E o Tribunal Eleitoral negou nem averiguar no mesmo dia, não deu tempo nem de avaliar o que foi solicitado, ele já foi negado. Isso que fez com que as pessoas fossem na frente dos quartéis, bravos patriotas, exigir respostas quanto a isso. Nós queremos que o representante da nossa segurança nacional, o Exército, por meio do seu setor de segurança cibernética, avalie a segurança das urnas. Por isso que essa semana é muito importante para todos nós e por isso que nós damos carta branca aos poderes devidamente estabelecidos pela Constituição Federal para avaliar e exigir que seja feita toda uma auditoria séria, independente, oficial e pública para que a sociedade tenha certeza do seu voto e que seja feita a justiça. Sendo Lula eleito, sendo Bolsonaro, que o justamente eleito assuma.